Olá Portugal, alô Brasil, esta é Connect TV Portugal, sejam bem-vindos. Este é o programa 41 dos fanáticos do Algarve. No programa de hoje vamos conversar sobre o Distritalão e com Henrique Marques do Lusitano e com Walter Colasso do Guia Futebol Clube. Vamos falar também da Taça de Portugal. Os fanáticos de hoje são o Carlos Encarnação e o Walter Colasso. Vamos continuar a conversar com os clubes que vão participar no Distritalão e hoje temos connosco o diretor desportivo do Lusitano Futebol Clube de Vila Real de Santo António. Henrique Marques, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos, obrigado a vocês pelo convite e por dar a oportunidade de poder falar do Lusitano e bem-vindo a todos, ao Walter e ao Carlos. Muito bem, muito obrigado. Ora, José Henrique Marques fez 11 épocas no Sport Lisboa e Benfica e conquistou 11 títulos nacionais. Ficou conhecido como Zé Gato. Hoje temos cá o filho, Henrique Marques. Como filho de peixe, conseguiu fugir da baliza ou não? Não, infelizmente não, felizmente não. Não consegui ter a carreira do pai, mas consegui agarrar o mesmo lugar e desde pequenino também fui guarda-redes, com um percurso muito diferente, jogador profissional mas no estrangeiro, mas desde gerações do avô para o pai, do pai para os netos, somos todos guarda-redes na família. E como é que o Henrique Marques aparece no Lusitano de Vila Real de Santo António? Quais foram os planos? Ao princípio foi uma decisão, eu estava a viver no estrangeiro, estive a trabalhar numa seleção no estrangeiro e decidi regressar à minha terra natal, que era Portugal, após quase 30 anos no estrangeiro, e era para descansar um bocadinho, e como tinha aqui uma casa no Algarve, vim para passar ao princípio férias, e depois vim beber um café aqui com o senhor presidente do Lusitano e começámos a falar e vi que o Lusitano estava numa fase um bocadinho mais, não das melhores, comparado ao que os algarvios conhecem do Lusitano, e decidi apresentar-lhe um projeto para voltar a meter este clube no seu devido lugar, com todo o respeito que tenho por todos os clubes algarvios, mas acho que o Lusitano merece um bocadinho mais daquele nível onde está hoje. É um trabalho de fundo, temos que recomeçar pela base, pela formação, mas é um projeto interessante e acho que o Algarve merece que todos os clubes possam ter a oportunidade de crescer, de forma a que esta terra e esta região seja respeitada e com clubes cada vez a crescerem mais para poderem lutar nos campeonatos nacionais. Nas últimas 6 épocas, só nas últimas 3, o Lusitano parece querer estabilizar no Distritalão. Esse é o objetivo principal agora? Em termos de séniores, o objetivo era voltar a ter jogadores da terra. Eu, quando cheguei ao Lusitano, 90% do plantel era estrangeiro, e quando vejo a qualidade que há na região do Algarve e que também há neste cantinho, porque a gente está um bocadinho num cantinho, estamos aqui quase com a fronteira espanhola, há muita qualidade e o objetivo principal era voltar a dar uma imagem do Lusitano como um clube algarvio. Portanto, era voltar a ir buscar jogadores que eram da terra e que estiveram em outros clubes e também dar um trabalho na formação de forma a poder crescer, mas esse era o objetivo principal, era voltar a ser um clube da terra e um clube português. Não que a gente tenha algum problema com os estrangeiros, porque temos alguns estrangeiros e faz parte do futebol, mas para criar mais uma identidade, como sempre teve o Lusitano durante as épocas todas que teve presente. E para esta época, quais são as aspirações do clube e que avaliação é que faz da equipa? Isto desde a equipa técnica ao plantel. A opção que tomei este ano, ao contrário das 2 últimas épocas, não irei assumir o cargo de treinador. Temos um treinador novo, que é o Ricardo Crista, que tem uma experiência já nos séniores e que o ano passado esteve na formação do Lusitano e demos-lhe a oportunidade de ser o treinador do escalão dos séniores. Renovámos um bocadinho o plantel com mais jogadores da terra e temos agora muito mais portugueses do que estrangeiros. Temos a cerca de 80% de jogadores portugueses e todos aqui do concelho de Vila Real, ou pelo menos do concelho de Castro Marim, ou até de Tavira.
Não temos o objetivo de dizer que vamos subir, ou vamos ir jogo a jogo, passo a passo. Estamos conscientes de onde é que estávamos há 2 anos. Somos daqueles clubes que podemos dizer que se o Covid trouxe uma coisa positiva foi ter parado o campeonato, porque senão a gente está consciente que descia à segunda distrital. Portanto, é a única coisa positiva que posso tirar do Covid, é de não ter feito que o Lusitano descesse. Portanto, estamos em plena reconstrução, estamos conscientes de onde é que estávamos, estamos conscientes de onde é que estamos hoje. O ano passado tínhamos começado uma boa época onde íamos com 6 jogos sem nenhuma derrota, e este ano temos a mesma ambição, é de continuar sempre a progredir, a honrar a camisola que levamos e dar o nosso melhor, mas vamos ir jogo após jogo, e depois há de chegar um momento que a gente há de tomar as certas decisões, mas não temos agora com nenhuma prioridade dizer queremos já subir ou queremos... Vamos dar o nosso melhor e lutar jogo após jogo, até chegar um momento que as decisões serão tomadas. Se der para subir, não vamos abdicar disso, mas como eu digo, é jogo após jogo, e a primeira coisa é voltar a dar uma imagem positiva do Lusitano e não aquela que o Lusitano tinha há 2 ou 3 épocas atrás. Em relação ao Distritalão e aos adversários que vão encontrar, que apreciação é que faz dessas equipas e desse campeonato, e quais são as expectativas? Para mim é um campeonato que, como disse há bocadinho, há muito valor e muitos bons jogadores aqui no Algarve, e muitas vezes as pessoas não se apercebem disso. Eu, que não sou algarvio de raiz, vejo que as pessoas estão sempre focadas nos grandes distrital, que é Lisboa, Porto, Aveiro, mas aqui o campeonato do Algarve tem uma extrema qualidade, com excelentes jogadores, clubes muito bem estruturados, e a gente vê cada fim de semana são derbys, porque estamos todos na luta. Há equipas que às vezes destacam-se um bocadinho mais, mas não há assim uma grande diferença que a gente possa dizer que há clubes que têm mais qualidade ou menos qualidade. Para mim são jogos todos os fins de semana que são difíceis, com treinadores muito experientes e que já conhecem o Algarve melhor do que eu pessoalmente, conhecem muito bem as equipas adversárias, os sistemas táticos são todos bem estudados, grandes rivalidades também, mas é para mim um dos campeonatos fortíssimos em termos de qualidade que temos aqui no nosso país. Os problemas derivados do Covid-19 mexeram com todas as estruturas. Qual foi o impacto que teve no clube e no plantel? Em termos de clube, foi perca como se calhar a maioria dos clubes em Portugal. Perdemos alguns atletas na formação porque tivemos muito tempo parado, e acho que estas novas gerações são um bocado complicadas a gerir, no sentido em que no meu tempo o futebol, a gente só queria era jogar futebol na rua, tudo servia para jogar futebol, e era ou na praia ou nos parques de estacionamentos ou na rua. Estas novas gerações agora, com as novas tecnologias, são mais viradas para a PlayStation e é um bocadinho mais complicado. Portanto, tivemos perca de atletas, não estávamos à espera de perder esse número de atletas, mas agora, pelos vistos e com o protocolo que a gente tem agora com o Sport Lisboa e Benfica, temos vindo a aumentar os nossos escalões, temos vindo a aumentar as inscrições. A nível de séniores, foi o para-arranca. Jogámos, parámos, voltámos a jogar, voltámos a parar. No meu ponto de vista, a AFA tomou uma decisão um bocadinho precipitada em terminar o campeonato, porque acho que fomos uma das raras associações a não dar a possibilidade aos clubes de continuar ou de arranjar uma forma de continuar. Portanto, isso mexeu com os atletas, estávamos sempre a parar, a jogar, depois havia casos de Covid nos adversários, portanto foi acho para todos nós aqui no Algarve uma época muito complicada. Temos que aceitar a decisão que a AFA tomou de parar o campeonato. Penso que havia outras soluções, mas isso cabe só a mim de dizer isso. Foi complicado, porquê? Porque os jogadores são amadores,
e jogador amador pensa também no seu trabalho, na sua família, e estávamos nesse tempo do Covid onde era uma incerteza para toda a gente, muitos não queriam vir treinar porque estavam com medo de apanhar a doença para depois transmitir em casa ou senão não poder ir trabalhar, portanto foi um período complicado onde penso que agora com a vacina, o facto que a DGS deu um bocadinho mais de atenção ao desporto, o facto que a Federação apoia também o futebol, faz que, penso que este ano estamos a voltar a uma normalidade e espero bem que, para o bem de todos os clubes aqui presentes e aqueles todos do Algarve e não só, o futebol volta a ser rei e que os nossos atletas, que sejam eles da formação ou do futebol sénior, voltem a fazer o que eles mais gostam, que é jogar à bola. Como diretor desportivo, que avaliação é que faz da realidade do futebol no Algarve? Isto em todos os aspectos, em termos estruturais, organizativos, competitivos, de investimento. Como eu digo, o Algarve tem, em termos de jogadores, tem muita qualidade e a gente pode ver às vezes no futebol profissional jogadores algarvios que chegam a patamares. Temos umas condições climáticas, vale mais às vezes estar a jogar no Algarve que estar a jogar no Norte. Pelo menos jogamos mais vezes com o sol ou com o calor do que com a chuva. Em termos de estrutura, acho que o Algarve está bem equipado, temos clubes com excelentes condições, não só nós com as condições que temos com o complexo municipal, mas há excelentes condições no Algarve. Temos uma associação, penso que tenta fazer tudo para que os clubes tenham os meios de conseguir progredirem, mas como eu digo, a mim, não sou aqui da região, o que eu sinto é que há um certo incomodo das equipas do Alentejo para cima. Do Alentejo para cima, que acho que eles, não sei, estão com problemas ou com dificuldades de vir cá abaixo e não estão às vezes conscientes que somos nós mais vezes a ir lá acima, como estamos nos campeonatos nacionais, do que eles a virem cá abaixo. Portanto, há aqui uma certa desvantagem de vez em quando que eu sinto aqui quando se está aqui no Algarve. Agora, condições, acho que temos excelentes condições, temos excelentes treinadores, é uma região que gosta muito do futebol, vive o futebol e principalmente nas terras, a gente sente que o público, pronto, neste caso, quando a gente vai a Guia, ou a Ferreiras, ou Onze Esperanças, ou Colatra, ou Silves, pronto, todos os clubes algarvios, que sejam os da primeira distrital ou da segunda distrital, sentimos que o povo da terra apoia o clube e está a ferver pelo jogo. E com isso, acha que há equipas a mais e campos a menos no Algarve ou não? Há certos municípios que é complicado para eles. Tem de dividir o campo. Aí as autarquias deviam ter uma noção que o futebol hoje é o desporto com mais praticantes. Portanto, seja as autarquias ou as associações ou mesmo a federação devia ajudar um bocadinho mais, porque eu posso compreender que certos clubes tenham dificuldades em partilhar os recintos e que não é fácil depois estar a preparar nem para um nem para os outros. Mas aqueles que têm as condições, acho que têm excelentes condições e uma prova há muitas seleções e muitos clubes profissionais que deixem aqui para o Algarve para fazer os estágios de preparação. Isso por alguma razão é. Agora que a gente merecia ter um bocadinho mais de apoio, não vou falar de nós do Lusitano porque temos excelentes condições e acho que toda a gente as conhece, mas conheço clubes que estão muito bem estruturados, que às vezes estão a dividir os espaços porque são 2 ou 3 clubes na mesma terra e compreendo que seja difícil aí, e aí os municípios têm que entender que todos os clubes merecem ter as mesmas oportunidades e que não deve haver diferenças de um jogar mais acima ou mais abaixo. Encarnação, uma questão aqui para o nosso convidado. Henrique, boa noite. Realmente saudá-lo pelo facto de estar no Lusitano Vila Real Santo António, um clube que também é um histórico do futebol, não só da região, mas também do país.
espero que muito brevemente reencontre-se nos nacionais, porque como disse há pouco e bem também precisa. Uma questão que eu queria colocar e falou há pouco na formação, e vocês aí em Vila Real Santo António, e também eu disse e talvez concordo, ou aliás concordo consigo, que será que puxar pela Casa da Prata, mas tem aí, ao passar da ponte também, provavelmente muito potencial para irem buscar, ainda mais Vila Real ficar basicamente lado a lado com a Ayamonte. Poderá ser num futuro próximo essa prospecção de mercado aí numa zona tão próxima, poderá ter alguns valores que possam se integrar não só no Lusitano, ainda mais no Lusitano, que é um clube que ao longo destes anos tem enviado jogadores para muitos clubes, não só algarvios, mas também do país. Poderá ser aí também uma possibilidade de o Lusitano crescer, e quando digo isto, crescer, ganhar, digamos, mais qualidade do que aquilo que tem só com a prata da casa? Concordo consigo. O primeiro objetivo é mesmo trabalhar com os jogadores aqui de Vila Real e dos nossos concelhos à nossa volta. Ora, não vamos abdicar, se tivermos um dia a possibilidade de ir buscar jogadores ali à Espanha, os fronteiriços, não vou abdicar disso, mas gostaria de dar mais prioridade a um jogador algarvio do que a um jogador estrangeiro, porque isso faz parte dos valores que a gente quer aqui ter no Lusitano. Temos que ser realistas e honestos. O facto de ter agora uma parceria na formação com o Sport Lisboa e Benfica está-nos a trazer alguns atletas ali espanhóis, porque pronto, atravessam o Rio Guadiana e vêm para um clube. Mas a nossa principal preocupação de momento é reestruturar o clube, ter uma base sólida em termos de formação, progredir, voltar a dar uma imagem de um clube sério, de um clube que aposta na formação, para poder depois voltar e continuar a subir em patamares, e aí logo se verá se há oportunidades. Nós vamos deixar passar, obviamente, mas a prioridade do momento é trabalhar com o jogador local, ou pelo menos algarvio. Henrique Marques, não lhe tomo mais tempo, obrigado pela sua disponibilidade, desejando os maiores sucessos e voltaremos a falar com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês e uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Ora bem, antes da conversa com o Walter Colasso, proponho um desafio relativamente à segunda eliminatória da Taça de Portugal, com comentários e previsões. E vamos começar com o Loutano Salgueiros, Encarnação. Olha, por aquilo que eu tenho visto no Salgueiros, não é o Salgueiros dos tempos que nos fazia, digamos que, ver bons jogos ou excelentes jogos de futebol, mas penso que toda, e como o Henrique disse bem, toda a reestruturação que foi feita no clube, de há uns anos para cá, está a começar a dar os seus frutos. Frente ao Loutano, que tem equipa mais que suficiente para vencer a formação do Salgueiros, mas por aquilo que tenho visto na televisão, e felizmente hoje o Canal 11 dá-nos essa possibilidade de poder assistir aos jogos e fazermos os juízos de valor, não vai ser um jogo muito fácil para a formação do Loutano, embora jogos da taça são sempre imprevisíveis, mas logicamente que se o fator tiver que pesar para algum lado, que seja para o Loutano e que o Loutano consiga passar, mas volto a dizer, vai encontrar muitas, mas mesmo muitas dificuldades frente a estes Salgueiros, que têm uma excelente equipa, e pelos jogos que vi, se perder no estádio Algarve, vai vender muito caro a derrota desta segunda eliminatória da Taça de Portugal. Walter Colasso, Loutano Salgueiros, como é que vê? Eu penso que seja o Loutano. Penso que seja o Loutano. Já o último jogo eu tive a assistir, eu não conheço, para dizer a verdade, bem o Salgueiros, mas penso que, havendo um prognóstico, puxando aqui por nós cá no Sul, Loutano, sem dúvida. E Henrique? Eu vou fazer das palavras do Walter as minhas. Quanto mais clubes algarvios estiverem a honrar a nossa região, melhor para nós. Agora, que é um jogo que não vai ser fácil, não vai ser. O Salgueiros faz parte também dos clubes históricos, está em reconstrução. Nós vamos também jogar contra o Loutano B este fim de semana, portanto vamos dar força ao Loutano. Muito bem, vamos então para o segundo jogo, temos que acelerar.
Futebol Clube Ferreiras do Distritalão contra o Estrela da Amadora da Segunda Liga. Encarnação. Aliás, não quero dizer com isto, e muito pelo contrário, há excelentes equipas neste distrital. Vai ser, e espero que seja um jogo de taça. E realmente, e como o Henrique disse e o próprio Walter, sendo nós algarvios como somos, logicamente gostamos e queremos que as equipas algarvias continuem à frente. Se conseguir passar este Estrela da Amadora, será sem dúvida um excelente resultado para a equipa do Ferreiras e para o Algarve, então, seria a continuidade de mais uma equipa para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. E Walter? Pois, eu acho que neste caso é um bocadinho mais difícil, porque pronto, a realidade é outra, inclusive se fosse noutro espaço, noutro campo, o campo ali nas Ferreiras é grande, vai ser muito difícil para as Ferreiras. Eu gostava também que as Ferreiras conseguisse um bom resultado. Estão lá atletas este ano que estavam cá na guia e torço sempre por eles. E Henrique? Eu aí é complicado para mim, mas temos um Vila Realense a jogar no Estrela da Amadora e vou puxar pelo lado da família porque o Nuno Costa, temos um laço de família porque o meu pai é padrinho batizado dele. Portanto, vou buscar pelo lado familiar e vou dizer que o Ferreiras. Muito bem. Vamos para o terceiro jogo. O Olhanense do Campeonato de Portugal vai defrontar o Alvarenga, também do Campeonato de Portugal. Atenção. Aqui plenamente, e pelo que vi do Olhanense no último encontro, claramente é favorito e, para além de mais de favorito, vai passar com certeza esta eliminatória da Taça de Portugal. Eu penso mesmo, o Olhanense tem uma excelente equipa, eu acho que eles vão passar. Tenho a mesma ideia. E Henrique? Não vou opor aos meus dois porque o Olhanense tem começado muito bem o campeonato, está cada vez a crescer mais e ainda se viu no último jogo agora de campeonato e como algarvio vamos dizer Olhanense. Encarnação. Condeixa do Campeonato de Portugal contra o Esperança de Lagos do Campeonato de Portugal também. Dois isentos que se vão encontrar. É verdade, e com o Lagos, na minha opinião, em clara vantagem. Aliás, o Lagos tem um excelente plantel, tem uma excelente equipa técnica e acredito que o Lagos vai trazer a eliminatória para o Algarve e que vai estar presente na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Walter? Eu nesse caso, sinceramente, não sei, porque o Lagos não começou muito bem, ainda não pontuou e até posso partilhar com vocês que eu começo-me logo a preocupar a questão das equipas do Campeonato de Portugal não começarem a pontuar. Até está mais ou menos tirando o Lagos, mas eu sei que eles o ano passado tinham uma excelente equipa. Eu acho que a equipa não é muito diferente, acredito que eles possam passar. E Henrique? Condeixa Esperança de Lagos. Deslocação difícil, mas há que acreditar, como disse o Carlos, uma equipa técnica que é reconhecida pelo seu trabalho. A gente sabe que a taça às vezes traz uma certa adrenalina diferente do campeonato e pode ser até o primeiro passo para começar psicologicamente a conquistar uma vitória, de maneira a que dê um arranque depois positivo no campeonato. Portanto, o Esperança de Lagos. Muito bem. Imortal do Campeonato de Portugal contra o Vila Franquense da Segunda Liga. Encarnação? Olha, diz a minha intuição, e tu sabes que a minha intuição normalmente não costuma falhar, vai ser o primeiro Tomba Gigantes desta Taça de Portugal. Muito satisfeito com o que tenho visto com o Imortal, sou muito sincero, esperava menos do que aquilo que tenho visto, portanto tem-me surpreendido muito pela positiva e pelo que tenho visto pelo que tenho visto do Vila Franquense. Acredito que a equipa do Imortal vai ser, sem dúvida, uma das equipas que vai mandar para fora uma outra equipa que está na Liga SAPSEG. Portanto, vai ser um dos tombas gigantes desta Taça de Portugal e, sem dúvida, e tenho quase que a convicção a 100% de que o Imortal vai eliminar a formação do Vila Franquense. Walter, mesmo otimista? Eu não estou tão otimista, mas acho
acho que pode acontecer. O Imortal é um dos clubes que cá do Algarve que já inclusive eliminou da Taça de Portugal um detentor da taça. Noutros tempos, talvez, que o Imortal era outro Imortal. Espero que eles passem. Eu acho que aqui no Conselho, quanto mais há equipas que não, que ainda bem que o Imortal subiu ano passado, que não devem estar no Campeonato Distrital. Não, isto não é para eles. O Imortal é um clube de cidade, é um clube com uma história já grande a nível dos campeonatos nacionais e ainda bem que eles subiram. Fiquei muito contente e para nós também é bom. Para o Conselho, para o Guia, para todos. Henrique. Não, vou estar de acordo com o Walter e com o Carlos. Não para dizer que estou de acordo, mas o Imortal, o ano passado, foi um adversário complicado, pelo menos para aqueles que tiveram a possibilidade, nos poucos jogos que houve do campeonato, de jogar contra eles. É uma equipa, pronto, que é histórico no Conselho e do Algarve, e devidamente, se eliminar uma segunda liga, é sempre positivo para todos. Ora, o último jogo das equipas algarvias vai colocar frente a frente o São Roque do Distrital de Ponta Delgada e o Farense da Segunda Liga. Encarnação, expectativas. O São Roque ainda não fez nenhum jogo esta temporada. Portanto, é uma equipa do Distrital da Ponta Delgada, um campo sintético. Pelo que me apercebi, pelo que tive a verificar, é um relevado, não direi que será dimensões, para quem conhece, da Penha, mas muito pouco se deve aproximar. Tanto é que o Farense esta semana lá treinou 2 vezes, mas o certo é que, para além de ser um clube do Distrital, ser um clube desconhecido, a desvantagem de quem joga em relevado ou está habituado a jogar em relevado e a seguir vai para um sintético, naquilo que o sintético também poderá ter a nível ou não de qualidade. Portanto, são tudo fatores. Logicamente que se dissermos que o Farense não vai a São Roque e não vai vencer, estaríamos aqui a ser demagogos, mas lá está, o futebol são 90 minutos, a Taça de Portugal é feita de surpresas, aliás, é a prova rainha do futebol português e logicamente é sempre difícil estar a dizer, desconhecendo a equipa, neste caso desconhecendo a equipa, mas acredito que o Farense, que com menor ou maior dificuldade, irá conseguir a sua primeira vitória esta temporada, primeira de muitas, e que realmente também junte-se às outras equipas algarvias, e como todos nós aqui dissemos e estamos de acordo, quanto mais for a força das equipas algarvias nas competições, mais força e mais respeito têm pelo futebol no Algarve, coisa que, e como o Henrique disse há pouco, cada vez mais vão tendo menos. Walter. Esta é de todas as eliminatórias dos clubes algarvios aquela que tem mesmo de acontecer e o clube algarvio passar, não é? Porque não faz outro sentido, não é? Isto era a mesma coisa agora que o Guia se calhar fosse defrontar o Farense com 2 meses de preparação e a gente temos 15 treinos, ou 12 treinos. Não há outra forma, não é? Exato. Não falando em tudo o resto, não é? Henrique. Obviamente vou dizer Farense, mas digo cuidado porque, como disse o Carlos, o São Roque não tem nada a perder. Portanto, o São Roque para eles pode até ser o jogo da vida deles, estar a jogar contra uma segunda liga, é uma deslocação complicada para o Farense. Muitas vezes, às vezes as equipas profissionais deixam-se ir porque chegam com confiança a mais, mas acredito que o nosso amigo Fanan faça tudo para que a eliminatória seja algarvia e o Farense merece. Aliás, Henrique, deixa-me só permitir que diga, o Farense no ano passado estava na Liga Principal do Futebol Português e foi eliminado por um clube da Taça de Portugal que foi o Estrela da Amadora. Portanto, como tal, há sempre que precaver este tipo de situações. Sem dúvida, e sintético. Bom, meus amigos, acabamos a história da Taça de Portugal. Vamos agora conversar sobre o guia com o vice-presidente Walter Colasso. Mais uma vez, Sr. Vice-Presidente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Pronto, obrigado. Aproveitar para cumprimentar o Carlos, o Henrique e o Emílio e agradecer a oportunidade, que é sempre bom convidarem-nos para podermos falar do clube. Muito bem. O Guia Futebol Clube, para além do futebol masculino, tem uma aposta forte no futebol feminino, que na época passada, inclusivamente, esteve muito próximo da Primeira Liga Nacional. Que aposta é esta?
É assim, eu, para vos dizer a verdade e ser absolutamente sincero, não sou a pessoa mais indicada dentro do clube para falar do futebol feminino e deste projeto. Tenho conhecimento, como é óbvio, mas as verdadeiras pessoas, os verdadeiros mentores, que quando isto nasceu, é outros dois vice-presidentes, que é o Luís Santos e a Andréa Santos. Eles sim são as pessoas que têm puxado e têm feito fizeram de uma situação que era só uma ideia e passou para dentro do campo, e depois passámos a ser competitivos e passámos a ser a principal representante do futebol feminino no Algarve, e hoje em dia é uma coisa bastante séria. Este ano já vamos ter uma equipa de formação de sub-19, futebol, que vão jogar futebol 9. E pronto, e a equipa este ano será muito mais difícil que o ano passado, certamente. Não há forma, porque o sorteio também não foi amigo, as equipas que ficaram cá deste lado não foi amigas, as 4 que desceram ficaram na nossa série, o Benfica B, o Sporting B, vai ser complicado, mas nós vamos procurar a manutenção assim que possível e vamos à luta. E ainda por cima as Bs não podem subir, mas podem disputar a fase Pois, final. aí é que está. Se elas não pudessem disputar a fase de subida, seria mais fácil nós tentarmos chegar nas primeiras 4 mas isso não quer dizer que não aconteça. Nós vamos tentar, temos dentro das limitações que temos organizado, eles têm trabalhado bem, a equipa é muito parecida à do ano passado. Vamos ver. Vai ser mais difícil, é sempre difícil. O ano passado também não era para ser o que foi e acabámos com 2 ou 3 infelicidades que aconteceu o ano passado. O Guia tinha mesmo subido à primeira divisão nacional, porque as condições, as atletas, elas estavam muito, muito bem. Aconteceu, foi infelicidade no jogo da primeira mão. Houve uma atleta das mais importantes que se magoou durante a semana, no meio da eliminatória magoou-se outra. Foram 2 atletas que precisaram de intervenção cirúrgica, e depois com a expulsão no jogo, pois, foi difícil, mas foi quase. Muito bem. O Guia Futebol Clube nas últimas 6 épocas esteve 4 no Distritalão. Isso significa que o principal objetivo é a estabilidade na permanência? Sem dúvida nenhuma que o grande objetivo que nós temos é esse. Agora, as últimas 3 épocas eu já estava cá, já estava a exercer as funções que eu, na primeira época não, na segunda sim, e é verdade, ficámos sempre no fundo da tabela, mas ficámos sempre, se acabasse, sempre em posição de manutenção. Apesar de, pronto, obviamente o que nós queremos claramente é tentar estabilizar e durante 1 ano, 2 anos, 3 anos conseguir, se calhar 2 anos, conseguirmos classificações diferentes para que nos permitam que os atletas olhem para nós de maneira diferente, porque muitas vezes nem é a questão das condições financeiras, porque acaba-se, a maioria das equipas paga pouco, e as que pagam, ou que dizem que pagam, depois acabam por não pagar. Isso aqui na Guia não acontece. Nós tudo que a gente, nós somos um clube de promessas, nós somos um clube que cumpre religiosamente aquilo que promete, e não há outra forma de o fazer. Mas sim, passa por aí, Midi, passa por tentar arranjar um grupo forte, um grupo só principalmente de atletas praticamente todos do concelho, e que nos garantam uma estabilidade que nos últimos 3 anos ainda não tivemos. E para esta época, quais são as aspirações do clube e que avaliação é que faz da equipa, desde a equipa técnica ao plantel? Nós fomos, o ano passado tínhamos o Mr. Tony Sormenho, que este ano está no Lagoa, e este ano, com a saída dele, decidimos apostar num treinador, tal e qual como temos feito com os homens, com os jovens. Apostámos num treinador jovem, num treinador que tem muita experiência de treino, há muitos anos que treina, mas a nível de futebol sénior tem 1 época e meia, estava no Padernense, e fomos buscá-lo, e acho que estamos bastante bem. Temos tido alguma dificuldade, como todos os clubes têm, como o Henrique falou há pouco. Há muitos atletas, os novos deixaram de jogar porque esta indefinição toda de parar, perderam o interesse pelo desporto,
e os mais velhos que andavam sempre segurando isto, e que é mais uma época, depois acabaram com estas paragens todas, uns como não treinam, ou quando treinam, depois acabam por ter lesões, acabaram por deixar de jogar. Tivemos alguma dificuldade, não vou mentir, em ter, não ter 25 jogadores, mas em ter aqueles 4 ou 5, se calhar, jogadores que nós precisamos para estabilizar os outros, porque nós temos uma grande aposta na formação. Já foi assim há 2 anos, foi assim um bocadinho menos, mas o ano passado também, com 3 júniores que subiram a séniores a pertencer, e este ano ainda vão ser mais, e vamos já à luta também com atletas à idade júnior, porque eles têm condições, têm qualidade. Nos profissionais, se eles fazem, nós também vamos fazer, porque com 18 anos tivemos 19 atletas a jogar com o Neymar e com o Messi, e a gente aqui não tem nada a perder, e eles têm muita qualidade, e nós vamos apostar neles aqui na guia. É engraçado, e não tomando o tempo todo, queria aproveitar por dizer, é engraçado porque eu, às vezes sinto, e isso entristece-me um bocado, alguma resistência a alguns atletas vir para o guia, porque derivado também à situação das classificações que nós temos obtido. E que é sempre melhor jogar num clube de cima, e pronto, à partida terá de cima, mas o que é facto é que eu, por acaso, quando percebi que recebi o convite para estar aqui, eu até quis perceber e tive a tentar entender que eu tenho 6 atletas, 3 nas Ferreiras, que é um dos principais candidatos, é sempre candidato, e outros 3 no Lagoa, que tem uma equipa este ano muito, muito boa. Os outros 4 foram para um clube alemão da 4ª divisão. Portanto, está a ver, 3, 6, 4, 10. 10 já foram. Todos para clubes que acabam por o guia ser supostamente um clube fraco, mas que está a meter atletas, todos novos, dentro dos 20 e poucos anos, até aos 22 anos, nos principais clubes que vão lutar para subir divisão neste campeonato. Portanto, aproveitando aqui o tempo de antena, e dizer que o guia só faz é bem. Muito bem. Em relação ao Distritalão e aos adversários que vai defrontar, que apreciação é que faz e quais são as expectativas do guia? Eu sinceramente estou muito curioso para perceber como é que vai ser este ano, porque as nossas expectativas são sempre tentar a manutenção, e é sempre uma dificuldade enorme a gente perceber quantos pontos é que temos de fazer, porque eu acho que assim é que se deve planear uma época. Quantos pontos é que precisamos para conseguir uma manutenção? É sempre difícil, porque este ano são mais equipas, depois também não sabemos a tal história, que o Lagos começa mal, temos sempre receio disso acontecer também, mas é assim, a minha visão e a nossa visão da equipa técnica e da restante direção era, se a gente conseguisse ficar em 9º, em 8º, seria uma excelente época, seria mesmo uma excelente época. Vamos ver o que é que nós vamos conseguir fazer. Vai ser difícil, o Gui já teve equipas piores do que tem agora, e é sempre difícil ganhar cá. É sempre difícil ganhar cá. E em relação aos adversários? Os adversários, estou muito curioso, e tenho mesmo curiosidade. Eu agora, felizmente, não é? Que tenho aqui uma situação familiar, que nasceu uma criança, e não tenho conseguido acompanhar nem nenhum jogo de treino. Mas eu estou muito curioso, porque eu sei que há várias equipas que são boas, mas este ano eu sinceramente não, se me pedisse uma ideia de quem poderá subir de divisão, eu sinceramente não sei, porque há várias equipas. Eu ainda não só joguei contra uma equipa só fizemos um jogo com o Odias. Tem uma excelente equipa, bem orientada, difícil de contrariar, jogam bem, sempre no pé. Depois temos o Vila Real, temos o Colatrense, que não é para qualquer um ir lá jogar. Temos o Almacilense, sempre com boas equipas e mais organizado do que tem estado nos outros anos. Temos o Lagoa, o Tony Cermanho há de ficar chateado comigo, mas é fortíssimo. Os nomes que eles forem buscar são bons. Agora daí, pois, vamos ver. O Ferreiras, não é? O Farense B, que não sabemos, não é? Ninguém sabe. Vai ser engraçado. Eu espero que não sejam todos assim fortes como eu estou a dizer. Não, nós também somos fortes, atenção. Muito bem. Os problemas derivados do Covid-19 mexeram com tudo e com todos. Qual foi o impacto que teve no clube e no plantel do guia? No clube teve bastante perda de atletas, principalmente na formação. Estão a regressar agora, é uma agradável surpresa que nós temos tido, estamos a conseguir regressar. Faltava-nos um escalão, que era o escalão dos mais pequeninos todos, já temos lá 20 e tal miúdos, acho que já temos os escalões todos outra vez
está uma retoma, vamos ver se isto não para outra vez tudo. Para nós nos Séniores foi muito complicado. Arranca o tal receio das pessoas, dos atletas, vou para casa, leva doença. Nós tivemos uma sorte enorme, porque até o ano passado tivemos 3 atletas que tiveram Covid e eu, por acaso, não sei porquê, nesse dia anulámos o treino porque íamos treinar mais vezes e felizmente eles não tiveram cá. Se não tinham ficado 20 e tal atletas em casa, sem poder trabalhar, tivemos sorte. E depois isto não continuou, já não treinámos mais. Foi muito difícil. Espero que não aconteça novamente. E como dirigente, qual é a realidade do futebol no Algarve, em todos os aspectos? Em termos estruturais, competitivos, de organização, de investimento? É assim, eu acho que eu vou ser sincero, apareceram uma determinada altura que no Vila Real de Santo António também apareceu, no Lusitano, com os jogadores estrangeiros, com alguns investidores que metiam dinheiro e que depois tiravam, e que depois acabava sempre por ser a mesma coisa, que é quem sofre são sempre os clubes. O caso do Quarteirense, que era um histórico com equipas sempre nos campeonatos nacionais, que também passou por isso. Nós aqui também fomos aliciados por esse tipo nem sei como é que lhe chamar, desse tipo de investimento, talvez, diremos assim, e não, acho que temos grandes condições. O Guia tem grandes condições, se calhar a maioria das pessoas e dos atletas que não conhece, a gente temos mesmo condições. Nós temos um campo relevado, nós temos um ginásio, nós temos um posto médico com pessoas qualificadas e altamente bem equipado, que o ano passado, há 2 anos, o presidente optou por ter máquinas novas em vez de termos um plantel sénior e dar um X a cada um, e passa por isto, e é assim que a gente vai construir um guia mais forte. O guia mesmo, temos um relevado sintético agora com o apoio da Câmara, com o apoio da Junta, vai ser agora alargado e mudado, porque a nossa equipa feminina representa bem o Algarve. Nós falámos aqui todos tão bem, mas não conseguimos jogar em casa, temos de jogar, pedir e só temos a agradecer a clubes. O ano passado chegámos a ir jogar, salvo erro, acho que foi chegámos em Quarteiro, e acho que jogámos também em, agora não quer dizer, São Brás. Fomos jogar a São Brás, vejam bem. Portanto, o alargamento é necessário porque o relevado não tem as medidas para as nossas raparigas, sim, poderem competir, e não é possível alterar, derivado das circunstâncias onde ele está inserido, mas o sintético sim, já está tratado. E deixar uma palavra, já que para não me alongar mais, aos nossos patrocinadores, hoje de sempre, ao Teodósio e aos Salgados, que há anos que nos apoiam, e dar aqui uma palavra, e até um patrocinador conhecido, que ele também estava o ano passado e apoia também este ano, penso eu, o Farense, que é a T-Cars, que este ano nos procurou e nos quer ajudar, que nem é uma pessoa que seja da terra, mas que tem o seu negócio cá, está inserido cá, e que decidiu ajudar, e isso é muito importante. Muito importante mesmo. Há equipas a mais e campos a menos no Algarve, ou não? Pois, é assim, realmente há muitos clubes. Aqui no Conselho de Albufeira nós estamos, podia ser melhor, claro que a gente tem de sempre pedir mais e mais, e é verdade que já podíamos ter um sintético há muito tempo, podíamos dizer isso, um sintético com condições, mas ao fim e ao cabo, as equipas cá de Albufeira, falando no Conselho de Albufeira, né? As Ferreiras, o Padernense, o Imortal e o Guia, os Ferreiras têm 2 campos, o Imortal tem 2, 3, com os campos de 7, o Padernense tem 1, mas está a ser melhorado o outro. E o Guia também tem 2, nós estamos bem servidos. Agora, claro, eu compreendo o que o Henrique disse há pouco, deve ser muito difícil a partilha de campos. Eu acho que há determinados conselhos que nós temos equipas a mais, para lhe dizer a verdade. Mas há jogadores, este ano parece que não havia muitos, mas normalmente até há jogadores, e havendo jogadores, haja clubes e haja competição. Eu só acho que devia de haver uma segunda distrital, deviam subir mais e descer mais. Contra nós falamos, não é? Mas isto era os outros anos, agora o Guia é meio da tabela para cima. Encarnação, uma questão ao nosso convidado. Já o cumprimentei, Walter. Logicamente, esta é daquelas questões que todos nós colocamos e queremos saber. Falou há pouco de cimentar o guia, preparar o guia para o futuro, mas logicamente, e esta é a questão, está nos horizontes do guia, mais tarde ou mais cedo, dar o salto para os patamares profissionais, ou seja, para um campeonato de Portugal, por exemplo. Eu gostava de dizer que sim, está a ver? E era engraçado dizer que sim.
Só que a gente temos logo um problema de logística, a não ser que a gente pense em subir e depois ligar ao Sambrazense para nos ceder o campo, está a ver? Mas eu acho que a ideia inicial, quem se lembra, quem anda cá há mais tempo, eu, enquanto adepto, vinha ver o Guia, e o Guia era muito forte no campeonato distrital, era mesmo muito forte, era dos clubes mais fortes, e chegaram cá a passar atletas com alguma qualidade que hoje em dia era dificilmente, e com o que nós lhe pagávamos na altura, a realidade era outra. É sempre um objetivo, nós não vamos ser, não lhe vou mentir que é sempre, claro que não é um objetivo da direção, nem desta direção, nem se calhar da próxima, claro, nós queremos sempre fazer alguma coisa e deixar uma marca, não é? Temos a consciência plena que é difícil, para já, a ideia é, eu queria muito mudar, pessoalmente mudar a imagem, principalmente dos atletas que têm do Guia, porque não é verdadeira. Não é verdadeira, os atletas, principalmente os jovens que têm passado por aqui, têm beneficiado muito de jogar aqui. Muito jogar aqui. Temos o Fábio Vilarinho que esteve cá, nós apostámos nele numa época em que ele era júnior e que jogou e que o ano passado teve naquele projeto do Farense, que agora saiu, está no Imortal, jogar no Campeonato de Portugal. E tivemos vários atletas, todos da formação do Guia, a ir para a Alemanha. Temos as Ferreiras que nos vêm buscar 3 e isto não é, não fico triste com isto, eu fico contente, sabe? Eu fico contente porque são atletas que passaram cá, que têm realmente muita qualidade. E um dia, eles não vão precisar de sair daqui, porque nós vamos ser fortes também. Muito bem. Muito bem. Walter Colasso, obrigado pela sua disponibilidade e desejamos os maiores sucessos para o Guia e no futuro voltaremos a conversar com certeza. Meus amigos, também não temos mais tempo, agradeço a vossa presença e esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Uma boa noite e obrigado.